Fala galera, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula desse nosso período de quarentena? Estão notando que o vídeo está um pouco diferente, né? Mas lembrando que vocês não cumpriram com a sua promessa. Lembra, pessoal? Promessa de todos abrirem a câmera. Então, nós vamos fazer aí uma aula um pouco diferenciada para vocês. Pessoal, vamos lembrar. Hoje o conteúdo que nós vamos falar é sobre trabalho de uma força. Então, pegue sua apostila, é o capítulo 2 da apostila volume 2, falando sobre trabalho de uma força. Então, bora lá, pessoal. Primeiro, o que é trabalho? Trabalho de forças constantes, primeiramente. Depois vamos trabalhar com forças variáveis. Trabalho e energia são grandezas distintas. Então, trabalho é uma coisa, energia é outra. Mas mantém íntima relação entre si, tanto que tem a mesma unidade de medida, que no sistema internacional é o Joule. O nome dessa unidade é homenagem a James Prescott Joule, industrial inglês que também desenvolveu atividades científicas. O trabalho é resultado de uma construção teórica desenvolvida para calcular quanta energia é retirada ou fornecida de um corpo em decorrência da aplicação de uma força. Então depende de quanta energia é retirada e quanta energia é aplicada para saber quanto essa força vai variando. Então vamos lá. Para ilustrar a realização de um trabalho físico em uma situação cotidiana, considere uma bolsa de massa M em repouso sobre o solo. Para levantá-la e colocá-la sobre uma mesa, é necessário aplicar uma força F, vertical para cima. Então vamos pensar. Tem uma bolsa que eu preciso movê-la. Eu preciso aplicar uma força vertical para cima, se eu quero mover. Quando a força aplicada em um objeto provoca algum deslocamento na direção da força, a realização de trabalho físico. Nessa situação, houve realização de trabalho físico, pois houve aplicação de força sobre a bolsa e essas forças provocaram um deslocamento. Então a bolsa estava inicialmente no chão, você puxou ela para cima, ela se deslocou do chão até uma determinada altura. E para fazer isso eu tive que usar força. O trabalho é uma grandeza escalar definida pela quantidade de energia transferida de um sistema a outro, ou transformado de um tipo a outro. O trabalho é representado por tal, que é essa letrinha aqui, e é medida em Newton metro, ou mais comumente Joule, que não é no SI. O trabalho de uma força pode ser analisado de acordo com a direção de aplicação da força em relação ao movimento do corpo. De modo geral, essa força pode estar na mesma direção, em direção perpendicular ou direção inclinada ao deslocamento. Trabalho de uma força aplicada no mesmo sentido do deslocamento. Geralmente, quando uma força é constante aplicada na mesma direção, sentido do deslocamento do corpo, ela favorece o movimento. E o trabalho pode ser determinado pela seguinte relação. O trabalho de uma força é igual a força vezes o deslocamento. Se a força resultante for nula, não há trabalho. Se não houver deslocamento, também não há trabalho. O trabalho realizado por uma força constante é obtido pelo produto entre a intensidade da força que atua na direção do movimento e o deslocamento sofrido pelo corpo. Então, nesse aqui, pessoal, o trabalho de uma força aplicada no mesmo sentido do deslocamento pode ser determinado por trabalho motor. Então, o deslocamento do objeto está sendo no mesmo sentido da força que estou aplicando. Nesse caso, o rapaz está puxando a caixa nessa direção e o deslocamento está saindo desse ponto e indo para esse ponto. Então está na mesma direção e mesmo sentido o trabalho, a força e o trabalho. Então nesse caso o sinal é positivo e nós temos um trabalho motor. Está relacionado com o aumento de energia do sistema. Quando agora, pessoal, quando uma força atua no sentido contrário do deslocamento do corpo, ela desfavorece o movimento. Nessas situações, o trabalho é determinado pela seguinte relação. Trabalho de uma força é igual a menos força vezes deslocamento. E qual que é a força que está contrária? Lembra que nós estudamos na aula passada a força atrito, que é uma força contrária ao movimento. Então o trabalho da força atrito aqui nesse caso seria um trabalho negativo, porque o rapaz está puxando nesse sentido, nessa direção, e o trabalho da força atrito é nessa outra direção. A força de atrito é aplicada sobre a superfície, uma caixa em movimento, e realiza trabalho resistente. Então, quando o sinal é negativo, trabalho resistente.
O trabalho é realizado por uma força no sentido contrário ao deslocamento. É obtido pelo produto entre a intensidade da força e o deslocamento sofrido pelo corpo, com sinal negativo. O trabalho de uma força aplicada no sentido contrário ao deslocamento do corpo pode ser denominado trabalho resistente. O trabalho resistente é um sinal negativo que eu acabei de falar e está relacionado a uma redução da energia do sistema. Então o sistema vai estar sendo reduzido devido a esse trabalho resistente. Pergunto, pessoal, se não houvesse atrito, haveria uma força resistente ali naquele caso? Não, porque a força está sendo um trabalho resistente ali é devido ao trabalho da força atrito. E agora, pessoal, quando o trabalho é perpendicular, veja só. Em alguns casos temos a aplicação de forças perpendiculares ao movimento de corpo. Nessa situação, a força não favorece nem prejudica o movimento. E por isso o trabalho da força é nulo. Então nesse caso aqui, ele está puxando nesse sentido aqui, ó. No caso da normal e do peso, o objeto não está deslocando verticalmente. Então nesse caso o trabalho é nulo. O trabalho realizado por uma força perpendicular no deslocamento é nulo. Então o trabalho da força peso e da normal é nulo devido que não está havendo deslocamento. Agora, pessoal, nos casos anteriores a gente estudou o trabalho realizado por forças paralelas e antiparalelas ou perpendiculares ao movimento dos corpos. No entanto, em diversas situações, as forças podem ser aplicadas em outras direções. Considere o objeto submetido a uma força F que forma um ângulo alfa com a horizontal. E agora nós vamos ter essa angulação aqui, pessoal. Lembrando que a gente vai ter que fazer as componentes em Y na vertical, X na horizontal e a força resultante durante o deslocamento. Nesse caso aqui, pessoal, quando for a força em X, nós vamos ter a força vezes o cosseno, e em Y, força vezes o seno. Resumindo tudo, trabalho da força X seria trabalho da força X é igual ao deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se for com a componente Y, nós vamos ter trabalho da força Y é igual a força vezes o deslocamento vezes o seno. X, cosseno. Y, seno. Vertical, seno. Horizontal, cosseno. Dessas duas componentes da força, apenas uma está na direção do deslocamento. Fx realiza trabalho. A componente perpendicular ao deslocamento Fy não favorece nem prejudica o deslocamento do corpo. Assim, o trabalho realizado por uma força constante qualquer sobre o corpo pode ser determinado. Então, nesse caso aqui, pessoal, trabalho, se não tiver um deslocamento na vertical, nós vamos ter que é o trabalho força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Lembrando que se ele estivesse se movimentando somente na linha reta, na horizonte, não fazendo movimento na vertical. Nessa equação, o ângulo alfa representa o ângulo entre os dois vetores, da força e o deslocamento. Então aqui nós temos aqui o ângulo alfa, que é da força e do deslocamento. A força sendo aplicada nessa direção e o deslocamento. E esse é o ângulo, não é o ângulo total. Em situações em que o ângulo alfa entre a força e o movimento é igual ou maior a 0 graus, ou menor que 90, a componente paralela ao movimento está no mesmo sentido do deslocamento, resultando em trabalho motor, conforme a ilustração aqui, ó, trabalho motor. Por outro lado, quando o ângulo alfa entra em outra movimento é maior do que 90 e menor que 180, a componente paralela ao movimento está no sentido oposto do deslocamento. Então, nesse caso, é um trabalho resistente. Veja que o ângulo é maior. A força está indo para trás, eu estou puxando ela aqui nesse sentido. Então, trabalho resistente. E o trabalho total, pessoal, quando mais de uma força atua sobre um corpo, cada uma delas realiza o seu trabalho próprio. Então, peso normal, atrito, resistência do ar e assim por diante. O trabalho total realizado sobre esse corpo pode ser calculado das duas formas. Pela determinação do trabalho da força resultante ou pela soma do trabalho de cada força. Então, o trabalho total da força 1, 2, 3, 4, até quantas forças estiverem sobre aquele corpo. Agora, eu quero desejar a todos vocês bons estudos, que vocês estudem, façam o que o professor está pedindo, façam atividades, anotem suas dúvidas e tiramos durante a aula Zoom. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!